Olá pessoal, o canal Vida Intelectual hoje vai falar do livro do João Baldo Ribeiro, este livro aqui, Política. Quem manda, por que manda, como manda. Este livro aqui eu vou indicar para aquela pessoa que vai ter o seu primeiro contato com o tema. Você já observou que existe aí um monstro, um leviatã, que é poderoso na Terra. Na Terra é o ser, embora abstrato, mas que se concretiza nas ações diariamente na nossa vida, que popularmente o povo chama de Estado. Estado com E maiúsculo. Pois é, esse Estado que sintetiza o poder político, que na vida moderna, nas democracias modernas, é a soberania popular. O poder político é o poder do povo, mas o povo reunido em sua coletividade. Então, a coletividade, o povo, como sinônimo de coletividade, é o verdadeiro titular do poder político. E no âmbito da terra, porque eu quero aqui separar das coisas divinas, porque o Todo-Poderoso mesmo é o nosso Deus. Mas na terra não há poder maior do que o poder político. E este livro aqui, o João Baldo Ribeiro, que é um escritor brasileiro reconhecido, você que tem uma vida cultural ativa deve conhecer o João Baldo Ribeiro da literatura. É o autor do livro Viva o Povo Brasileiro, do livro Sargento Getúlio. Mas você já ouviu falar de João Baldo Ribeiro escrevendo sobre política? Pois é. Este livro aqui, ele se propõe a fazer um manual em que ele, de forma bem elementar, ele traz os principais pontos da ciência política. João Baldo Ribeiro era cientista político, tinha mestrado em ciência política e foi professor de ciência política por um tempo na Universidade Federal da Bahia. Ele era baiano, embora tenha vivido muito tempo no Rio de Janeiro. Gente, então vamos lá. Ele começa dizendo que política, entenda-se política como qualquer situação de mando em que há o exercício do poder. Então, falar de política é falar de poder, tá? E o poder público é o Estado. Esse Estado, no âmbito nacional, ele tem soberania. A união de todos os entes, ele tem soberania em relação à comunidade internacional. O nome do nosso país é República Federativa do Brasil, popularmente chamado só Brasil. O Brasil, a rigor, ele é um país soberano, porque ele é um país independente, então ele é um país soberano. No sentido mais absoluto, soberania é dizer que ninguém vai interferir aqui no Brasil, nenhum outro país estrangeiro. É claro que modernamente os países estão integrados e há pressão dos países mais poderosos em relação aos países menos poderosos no sentido econômico, bélico, cultural. Mas soberania é a capacidade política que o país tem de se auto-organizar. E no âmbito nacional é o Estado federal. É a União. No caso aqui, o ente federado é a União. No âmbito regional, esse Estado é apelidado de Estado-membro. Aí você tem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, perdão. É o Estado-membro. E no âmbito local, o Estado, o poder público, o Estado, é apelidado de município, é a municipalidade. Então ele começa a trazer alguns conceitos básicos de política. Ele vai trazer quem é que manda, quem é que administra e como é que ele adquire esse poder. Nas democracias, através do voto, quem pode votar, quem é o cidadão, quem pode votar, quem pode ser votado, quem tem os direitos políticos ativos e passivos, quais são os sistemas eleitorais, sistema proporcional,
o sistema majoritário. E ele vai esmiuçando o conteúdo de forma tão simples, ele traz uma proposta de trazer um manual para qualquer leitor. Ele mesmo diz que é para o estudante, para o trabalhador, para o estudioso, mas também para a dona de casa. Ler o livro e ter noções elementares de política, para se tornar mais consciente, não é? E poder exercer a sua cidadania. Lá no final do livro, ele expressa o que já dá para o leitor ter percebido ao longo da leitura de todo o livro. Que é só no finalzinho que ele diz: vocês perceberam que eu não mencionei nenhum outro livro para falar desses assuntos e desses temas? Eu não mencionei nenhum outro livro. E também não mencionei nenhum autor. De fato, ele não menciona no livro inteiro, esse manual aqui do João Ubaldo Ribeiro. Ele trata de todos os temas da política, para dar uma noção básica de política, e não menciona sequer um autor, e não menciona também sequer um livro sobre o tema. Por que ele faz isso? Porque é um livro elementar em que ele discute as questões fazendo alegorias, uma vez que ele é muito talentoso na escrita, é um exímio escritor, João Ubaldo Ribeiro. E ele não quis aprofundar o assunto. Ele quer que o livro, e aí está aqui a minha dica do canal, o livro é exatamente para servir de primeira leitura. Quem quiser ter o primeiro contato com o tema da política, a teoria política, a teoria do Estado, então você tem aqui no livro do João Ubaldo Ribeiro o seu manual, o seu primeiro livro. Então, depois dele você pode partir com mais segurança para outros livros mais densos. É claro que ele falou de temas que foram tratados nos grandes clássicos da política, no livro Leviatã, no Contrato Social, e os autores clássicos todos, né? Mas ele não menciona isso. Ele trata o tema sem citar outros livros e sem citar outros autores, e no final ele diz qual era o objetivo dele. De forma alegórica, ele passa pelos principais institutos da ciência política e escreveu um belo livro, que é uma escrita muito fluente, um escritor muito talentoso, que é o João Ubaldo Ribeiro, e é um ótimo livro para iniciação no tema necessário da política. Era isso, gente, sobre o livro. E era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar. Um abraço a todos.